Olá, muito boa noite! Bem-vindos a mais uma tertúlia, a 11ª tertúlia. Estamos quase a fazer o nosso aniversário, Luís Gomes. É verdade. Boa noite a todos. Estamos bem próximos de chegar ao noite. primeiro ano da primeira NIT. Meu Deus. E é com muito gosto que já estamos hoje. Luís, tu vais apresentar as regras e eu vou apresentar o Luís Salvi, está bem? Correto. Bem-vindos a todos e mais uma vez bem-vindos aqui à 11ª apresentação da Astrologia. Estou junto não com sei o se temos Pingo. membros novos, acho que não. Não estou a ver assim ninguém que eu não conheça, não sei se tu, Luís. Olá, Jordana, boa noite. Olá, André, a minha querida aluna. Fátima, acho que a Fátima Temos aqui repetentes que sabem que nós aqui temos conteúdo de grande qualidade e esta repetência é sempre uma festa. Mas para os novos que estejam aqui, é sempre bom relembrar que temos algumas regras bem simples, e acho que bastante simples. Um deles é, muitos já estão aqui a ver de câmara aberta, nós estamos aqui para ter a câmara aberta, olhar uns para os outros. Mesmo que seja na cama, não é, Luís? Mesmo que seja na cama, que seja no sofá, o que me interessa... Porque em Lisboa, em Portugal são 10h40 da noite. E ter o microfone fechado durante a exposição, obviamente, e câmaras abertas, como eu já disse. Ter urbanidade e ser cordial. Isto é um espaço de respeito e de conversa e de trocas de conhecimento, e é sempre para agregar novas vertentes, novas culturas, novas formas de olharmos para a astrologia. E já sabem... Fala da parte das perguntas. Sim, é isso que quer dizer agora. Já sabem, se quiserem fazer perguntas, vão metendo aí na caixa, que é para nós sabermos a ordem, que é... Aproveitem esse momento, metam lá que é para nós sabermos a ordem. E aproveitem, porque é uma honra hoje termos cá o Luís Salvi, porque é um poço de conhecimento. Não, eu vou fazer a apresentação. Eu sei, só estou a fazer um teaser, Alexandra. Vais estar a apresentar, porque eu estou muito empolgado, porque já vi parte e desta apresentação e ela realmente é fenomenal. E então passa a palavra a Alexandra. Alexandra, apresenta. E a sorte é que Mercúrio hoje já está estacionário, não é, Luís? Está estacionário. Vai ser melhor, vai correr muito melhor a ver Mercúrio. E hoje o nosso Luís Salvi, como é que era há bocado? Um astrofilósofo, Luís Salvi? Pode ser. Astrofilósofo, escritor polígrafo brasileiro, escreveu 140 livros, 30 e tal, só de astrologia. Imaginem a loucura. É especialista em geografia sagrada, em astrologia profunda e muito mais. Astrologia maia, pica, celta, a toda a astrologia, na verdade. É incrível. Dirige, não é? A revista Orion também, ainda, não é? Da ciência astrológica, não é, Luís? Ainda dirige. Tem um site que se chama... Sim? Que é uma revista muito desejada, que eu sei que não é fácil de acesso e sei que algumas pessoas querem muito, conseguir comprar os exemplares. Espero que chegue a Portugal. Temos que resolver isso. Vamos divulgá-la digitalmente agora. Vamos embora. Era muito bom na astrologia, Luís, era mesmo bom. E também é um autor de imensos vídeos no YouTube, imensos, procurem. Imensos vídeos de holísticos também educativos. A Garta TV, aconselho a todos, que é a Garta TV, não é? A Garta TV, exatamente. Muito bem. WTV. Yogi, arauto da tradição de sabedoria. Luís residiu em ashrams, teve essa experiência muito interessante. Fundou entidades como escolas holísticas e atualmente coordena projetos sociais, dirige o editorial Agartha e o canal Agartha TV. A WTV, que eu por acaso enganei-me e puxou a TV, mas é WTV, no YouTube. Por isso, minhas senhoras e meus senhores, queridos astrolovers, membros astrolosófonos, aproveitem da melhor forma estes 30 minutos sagitarianos maravilhosos neste dia de lua em peixes, com a lua conjunta a Júpiter e a caminho de Neptuno, ou já está separativa e já está quase em Neptuno, acho que já está. Por isso, minhas senhoras e minhas senhores, vamos a isto, Luís Salvi. Preparado? Eu aviso, quando chegar a 5 minutos, eu faço aqui um aviso. Está bem? Está bem. Então agora tem 30 minutos a partir de agora, são 22h43, portanto, Luís, vamos fazer as contas. O tempo é todo seu. Vamos a isto, Luís. Podemos começar? Podemos. Ok, então, boa noite a todos. Nosso papo hoje é sobre profecias e astrologia. Vamos aqui liberar aqui nosso vídeo.
Que a astrologia seja uma doutrina intimamente relacionada às profecias, isso é coisa da qual não precisamos convencer ninguém. Não fosse por outros nomes e tradições, bastaria mencionar o célebre trabalho de Nostradamus para termos certeza disso. No entanto, na nossa e em outras culturas, também aconteceu ou acontece ao longo dos séculos e milênios muitas outras realidades proféticas. Pessoalmente, eu considero que tenho bastante intimidade com o assunto, né? Como testemunho as dezenas de obras que escrevi em torno das várias ramas da astrologia. Né? Até porque também convivi com escolas que tinham muitos elementos proféticos, como Emma de Marcheville, bastante conhecida de todos, né? E que também falava da chegada de avatares, né? Ou mesmo que já haviam chegado entre nós, né? Assim como elementos de geografia sagrada. E afinal, dizíamos que nós vivíamos na região em que foram criadas civilizações, né? E, inclusive, as pirâmides, né? Embora no outro hemisfério, naturalmente. Né? De certa forma, éramos assim inseridos no próprio centro geográfico e temporal das profecias, que certamente nos instigava sempre a todos. E também se falava muito, né, da chegada de uma nova raça raiz, né? Um conceito teosófico, né? Onde havia também chamamentos apocalípticos. Passando aqui, que falava sobre a necessidade das pessoas irem para as montanhas por causa de dilúvios que começariam já a inundar as cidades. Né? No nosso caso, significava, na verdade, irmos para o Planalto Central do Brasil, né? Onde também se estabelecia o que se dizia ser uma marca de uma nova civilização, né? O que também me inspirou minhas primeiras viagens espirituais, né, da minha vida. Né? Enfim, hoje ainda vejo como muito pertinente todos esses valores, né, que eu aprendi lá atrás. Né? De modo que, entre idas e vindas, né, este contexto inicial também terminou por moldar indelevelmente o meu imaginário, orientando os meus estudos futuros. Né? Com o tempo, eu terminei me tornando até mesmo um colecionador de profecias. Além de passar também a trabalhar com o assunto de uma forma cada vez mais própria, né, e especializada. Essa, na verdade, nem é uma tarefa tão difícil. Né? Afinal, nós vivemos mesmo hoje tempos muito interessantes para as profecias. Né? E todo o tempo estamos ouvindo falar de uma ou de outra profecia, não é verdade? Então, eu também decidi começar a catalogar e a organizar o assunto, resultando, no final, numa videossérie que chamei de O Livro das Profecias. São 5 capítulos, né, de vídeos que está no meu canal do YouTube, organizado nos 5 elementos, né, dentro de um progresso das profecias até chegar numa apoteose nas próximas décadas. Né? No final desse vídeo, vamos tratar melhor de detalhar essa série de profecias que nós temos catalogado. Né? Na apresentação atual, né, eu busquei reunir, então, esses tópicos a serem tratados da seguinte forma. A seguinte série de itens. As grandes correntes proféticas, paradigmas astrológicos, o conteúdo das profecias, o grande propósito das profecias e o rosário atual das profecias. Né? Então, uma corrente profética que vivemos nos nossos tempos atuais. Okay? Então, o nosso primeiro item será as grandes correntes proféticas. O dom oracular é uma realidade que sempre acompanhou a humanidade, a partir daquele momento mesmo em que a evolução alcançou despertar essa fantástica faculdade que é a consciência. A evolução da consciência está diretamente ligada à percepção de outras dimensões, abrindo naturalmente canais também para os mundos espirituais e para o mundo dos espíritos. Vou tirar o seguinte. Contudo, passo a passo, a percepção das coisas também foi se organizando na forma de conhecimentos. Esses saberes deram lugar a projetos amplos a partir do próprio mapeamento das coisas, em termos, sim, de causa e efeito, mas também do conhecimento das próprias energias que tecem as redes de evolução. O desenvolvimento do conhecimento terminou por gerar, então, toda uma linha própria de prognosticar as transformações do mundo. Neste quadro, emergiram, então, 2 grandes correntes complementares de percepção, uma mais intelectual e outra mais intuitiva. A astrologia nasceu especialmente como desenvolvimento de uma dessas 2 grandes correntes proféticas tradicionais, também chamadas de solar e de lunar,
ainda que na prática essas duas coisas nunca possam ou devam ser de todas separadas. A primeira vez que eu ouvi falar sobre essa dupla classificação da doutrina oracular e do esoterismo, né, foi num lugar existente próximo a Brasília, chamado Vale do Amanhecer, que é praticamente uma cidade ou bairro da cidade planaltina, dedicada ao trabalho espiritual de mediunidade, basicamente. De grande sincretismo também. Foi criado pela tia Neiva nos anos 60, né, reunindo umas 400.000 pessoas nos vários centros existentes no país. Havendo, inclusive, uma sucursal em Portugal, na cidade de Porto, que é essa imagem agora, né, que está na tela. E já no portal de entrada desses locais, nós vemos sempre um sol e uma lua dispostos sobre o portal, em torno da figura do mestre seta branca, ou seu símbolo, né, uma flecha, né, que os conecta. As imagens dos astros se repetem no local, com destaque para o grande templo, cuja fachada lembra vagamente o templo maior asteca, ou Teocalli, simbolismo que também resulta altamente astrológico, com seus 7 degraus, onde se teria, no alto, Leão e Câncer, como regentes dos grandes arcos zodiacais, tal como analisamos nos ciclos do Manvantara e do Pralaya, no grande ano de Platão, e que retrata bem o oculto caduceu zodiacal das regências simétricas. Então, temos aqui um zodíaco como um caduceu, os 7 planetas, ou os 5 planetas, e os 2 luminares reunidos no alto. Lembro, então, que eu era ainda criança, nos anos 60 e 70, e ficava vendo na TV as reportagens semanais, né, sobre aquele povo todo paramentado, fazendo rituais homéricos, e parecia que aquilo tudo vinha de um outro tempo. Brasília, inclusive, já era uma cidade bem diferente e futurística. O simbolismo é sempre muito importante como linguagem mística. Durante o treinamento espiritual, somos orientados a conhecer símbolos usados pelos planos espirituais para se comunicar conosco e entre si. Então, na prática, não se pode mesmo separar o simbolismo do seu conteúdo, ou a forma e a sua energia. De todo modo, a astrologia nos oferece uma ferramenta a mais e um mapa para a evolução das coisas. E esse é um tipo de procedimento que a mente científica aprecia, porque nos orienta a raciocinar em termos de analogias, né, e também de causa e efeito. Pessoalmente, eu gosto muito de pensar na astrologia como a famosa bola de cristal dos videntes, como uma espécie de símbolo do zodíaco, né? Sem querer com isso desprezar o poder inerente da antiga magia com cristais. Enfim, a existência de mapas no roteiro permite aos astrólogos mais facilmente intuir, profetizar, prever e vaticinar situações. Quando se conhece as estruturas do tempo ou da evolução, né, não é tão difícil prever as tendências dos acontecimentos. Finais de ciclos trazem naturalmente uma acumulação de acontecimentos e renovam as energias. Aliás, a astrologia é uma linguagem polivalente, porque se presta não apenas para conhecer o futuro, mas, e pelas mesmas razões, também para elucidar sobre o próprio passado, mesmo além das possibilidades históricas, auxiliando assim a construir a linguagem dos mitos ancestrais dos povos. Então, a questão do roteiro simbólico representa um recurso de inestimável valor para o conhecimento humano. Há, inclusive, sábios modernos que conseguem ver na astrologia a semente de doutrinas atuais sobre as estruturas da mente. E, a nosso ver, não há mesmo limites para a aplicação desses conhecimentos. Nosso próximo item, paradigmas astrológicos. Então, que a profecia use com grande frequência a astrologia, isso está totalmente fora de questão. Quando observamos o profetismo bíblico, encontramos o tempo todo o uso da linguagem astrológica. Aquilo que podemos, contudo, debater, né, é isto sim, que tipo de astrologia as profecias falam. Uma e outra vez. Isso é importante mesmo, porque o simbolismo astral comumente é empregado nas profecias, como vimos, né? E se não conhecemos este simbolismo, podemos facilmente chegar a fantasiar com outras coisas que não correspondem. Falando então do simbolismo bíblico, por exemplo, a qual astrologia devemos recorrer? Cláudio Ptolomeu nasceu somente no ano 100 depois de Cristo.
Por outro lado, a cultura clássica estava impregnada por outras astrologias e elaborava seus próprios sincretismos. Mesmo o judaísmo tinha poderosas influências babilônicas e persas. As profecias de Daniel, Ezequiel e Zacarias, entre outros, estavam altamente impregnadas dessas bases astrológicas antigas. De modo que, se formos calcular uma data hoje, a partir das predições de então, precisaremos levar em conta todas essas questões, e, inclusive, levar em consideração reformas calendáricas ocorridas através dos tempos. Já para analisar Nostradamus e outros astrólogos da era cristã, nós ainda podemos empregar o modelo astrológico ptolomaico. Porém, é importante, neste caso, atentar para os seus verdadeiros conteúdos, o que nos leva, então, ao nosso próximo item. O conteúdo das profecias. O áudio está bem? Sim, perfeito. Maravilhoso. Força. Nos estudos da astrologia esotérica mundial, é muito comum se trabalhar com mitos e profecias o tempo todo. O problema aqui reside mais no entendimento do próprio simbolismo empregado. É o que acontece, por exemplo, nos conhecimentos divulgados pela teosofia sobre globos e rondas de evolução, que alguns sabem traduzir também melhor de uma forma palpável pelas chaves do grande ano de Platão. Bem, quando falamos de profecias, duas questões vêm sempre muito fortes à mente: catástrofes e espiritualidade. Concordam? As catástrofes estão naturalmente ligadas aos finais de ciclos, quando o karma coletivo se acumula a ponto de gerar resultados também no plano físico. E a espiritualidade viria, então, como resposta pelos esforços das forças espirituais em despertar as pessoas para novos paradigmas, e pela manifestação de mensageiros também capazes de coordenar movimentos de renovação das coisas, a partir do momento mesmo em que as crises alcançam o seu ápice, levando a humanidade a desejar repensar a sua forma de vida. Estudos mais profundos demonstram, então, que, com efeito, as profecias estão muito relacionadas com parúzias e epifanias, como etapas da manifestação divina na Terra e da chegada de uma consciência humana superior. No final, veremos também melhor esses assuntos. Infelizmente, as pessoas tendem muito a focalizar as profecias sobre o aspecto catastrófico, real ou aparente, e até de uma forma muito sensacionalista, negligenciando, então, o rico conteúdo espiritual que esses momentos geralmente trazem consigo. Em função disso, tais previsões costumam ser alvos de ridículos e de zombaria, por causa das distorções que se faz muitas vezes delas, especialmente ao tomar-se o símbolo pelo fato em si ou por coisa apenas aproximada. Então, a importância de procurar compreender o simbolismo. Próximo item. O grande propósito das profecias. Aqui teremos uns temas bastante instigantes, interessantes. Qual o supremo alvo das profecias? Eu tenho desenvolvido uma tese muito séria a esse respeito. Por tudo que temos estudado em torno da questão, incluindo as etapas da evolução da humanidade, desde as suas mais antigas eras, estimamos que as grandes profecias atuais, que são aquelas presentes nas Escrituras, contemplam, com efeito, um acontecimento especial que sucederá ao cabo de uma ampla e dramática transição de tempos, que começou já nas últimas eras. Tem o seu núcleo mais ou menos em nossos dias, e tomará ainda um par de milhar de anos para se consumar completamente, fazendo da Era de Aquário toda uma grande transição mundial final. Este alvo central das profecias está relacionado não apenas com a consumação da evolução humana atual, essa evolução superior de 50 mil anos, que a ciência reconhece, caracterizada como material e temporal, como também com a sua transição para uma esfera superior, aquilo que chamamos, então, de a quinta ronda de evolução, que é uma evolução cósmica regida pela energia da quinta essência, o poder de controlar, organizar e suplantar o quaternário humano ou material da evolução. Então, tudo será movimento, dinamismo e evolução para a humanidade. Lembrando, então, que movimento é o nome da quinta era solar maia, que se extinguiu em 2012, iniciada 5 mil anos antes, quando toda essa grande transição realmente começou, dando origem à ideia da civilização, uma integração dos princípios da cultura humana.
Então, as profecias contemplam, acima de tudo, aquele momento vindouro em que a humanidade encontrará a sua redenção, ao regressar novamente para os braços de Deus ou do cosmos, mas certamente também dotada de novas e maiores faculdades de compreensão das coisas. As narrativas proféticas descreveriam, então, essa transição sob diversos ângulos, incluindo a chegada de novas energias ao planeta, para bem e para mal, sob crise de toda a natureza imaginável, tal como muita coisa que sequer seria pensável hoje. Até que as coisas voltem, por fim, a se restabilizar sob uma nova ordem de coisas pactuada entre Deus e a humanidade, como acontece ciclicamente no planeta. Posto isso, chegamos ao nosso último item, que vai também ocupar metade da nossa apresentação, que é o rosário atual das profecias. O mais aguardado, né, Luís? Ok, com mais calma agora, né? Tá bem. Sim, 20 minutos. Estamos muito bem, muito bem. Tá. Então, como reflexo de uma época de fortes intercâmbios culturais, né? Resultado de uma soma inédita de informações, mas também em função da própria peculiaridade dos tempos e seu acúmulo de transições de diferentes eras e calendários, tudo isso resulta também numa reunião provavelmente incomparável de profecias nos nossos tempos, né? Por alguma razão, todas essas profecias se acumulam num arco de tempo reduzido em torno da presente virada de milênio. Mas, na verdade, desde o final da Idade Média, tivemos um importante marco de profecias no Ocidente, ainda sob o impacto da transição do milênio anterior, influenciando os acontecimentos das descobertas do Novo Mundo, inclusive. A chegada de São Francisco, às vezes chamado como o Segundo Cristo, né, e a teologia das idades divinas de Joaquim de Fiore, formaram um florescente caldo de cultura espiritual que uniu Portugal e Brasil através do culto do divino de uma forma muito particular, especialmente depois da perseguição dos Templários. O começo das navegações intercontinentais, e em especial a quase inédita travessia do Atlântico, permitiu a realização final da ponte entre os hemisférios, né, e, com isso, a consolidação da nova unidade global. Este movimento de translado, né, ele simboliza a passagem da Era de Peixes, relacionada em boa parte ao Oceano Atlântico, uma geografia sagrada axial que projeta sobre a Terra a evolução do eixo vernal. De outro modo, da mesma forma que Portugal representa o extremo limite do Velho Mundo, simbolizando, por isso, também o extremo territorial da Era de Peixes, a primeira terra firme continental nesse percurso para o extremo ocidente é o Brasil. Por isso, a nova era começará realmente ali, para depois se irradiar para o mundo. Mas muitos acontecimentos importantes se sucederam desde então, né? Especialmente novas visões de mundo trazendo a modernidade, onde as coisas foram amadurecendo até a chegada das atuais transições de eras, onde se concentra, então, este grupo realmente fenomenal de profecias que compõem os tempos atuais. Provavelmente seria possível reunir este grupo de profecias num período de uns 60 ou 70 anos, de forma mais concentrada, né? Onde a maioria, inclusive, já aconteceu, né? E formando algo como as 12 hélices do DNA místico da transição dos tempos. Tal como analisamos na citada obra, O Livro das Profecias. Então, também é importante dizer que este rosário de previsões ele está muito bem estruturado em termos de cabalas e astrologias. Nós começamos observando apenas os ciclos de 12 anos, que podem ser relacionados a Júpiter, base da astrologia chinesa, como se sabe, e onde também se observa ciclos geracionais de 60 anos. Tudo registrado no nosso livro dos portais. Mas depois também percebemos que existem subportais intercalados, por assim dizer, né? Afinal, os ciclos centenários de anos são importantes, podendo ter bases geométricas ou mesmo astrológicas através do subciclo de Saturno. Por fim, incluiremos análises das sempre importantes conjunções sinódicas, né, de 20 anos entre esses mesmos planetas maiores. São planetas que, além de terem um papel clássico nas profecias, como na chamada Estrela de Belém da Anunciação, também são regentes clássicos das eras que agora se aproximam, a de Aquário e a sexta raça, o sexto sol dos maias. Eu acredito, inclusive, né, que testemunha a favor deste relatório as séries proféticas do livro do Apocalipse, com seus vários centenários de acontecimentos.
Ocorre, então, que, mesmo sabendo, né, que a Era de Aquários recém começa a definir a sua transição de um par de séculos, na atualidade, né, existem outros ciclos hoje muito importantes, né, também em transição. Alguns deles não tão conhecidos, né, mas sempre deixando a sua marca na complexidade das energias hoje vigentes no planeta. Vamos tratar, então, de comentar e resumir cada uma dessas profecias, em poucas palavras, mencionando os profetas e profetisas de cada portal e profecia. Em alguns casos, teremos até mais de uma profecia na data analisada. Tal é a quantidade de previsões, né, gabaritadas que existem em nossos tempos. Observando, porém, que neste inventário, nós mesmos atuamos mais como repórteres dos tempos, né, do que como astrólogos ou videntes, limitando essa participação quase a meramente organizar e completar, né, um específico quadro de profecias oferecido, deixando de lado, por isso, certas linhas de astrologia social, né, que também temos desenvolvido, até para não tornar esse trabalho por demais amplo ou complexo. Então, vamos à nossa primeira profecia. Na base de tudo está, então, aquilo que chamamos de profecias raízes, envolvendo, por um lado, as profecias orientais tibetanas, né, sobre a mudança geográfica do Dharma para o Ocidente. Dentro daquele desafiador contexto, né, simbolizado pela conjunção de Júpiter e Saturno em Capricórnio, em 61, né, que envolveria, na sequência, a crise dos mísseis em Cuba. E, de outro lado, também na sequência, tem-se as profecias indígenas sobre a chegada do povo do arco-íris, nos anos 70, que alguns relacionam aos hippies, né, precedidos pelos beatniks e secundado pelos movimentos políticos de 68. Enfim, toda uma fermentação em voga. Contudo, de uma forma mais sistemática, né, o quadro das profecias passou a ser intensificado a partir do trabalho de Alice Bailey, considerada a mãe da nova era, justamente pelo seu consistente trabalho profético e didático. Quando, então, é possível observar uma sequência regular de portais e de profecias, né, cuja importância se acrescenta pela participação consciente no Ocidente de grupos de apoio às sucessivas datas desta autêntica árvore sefirótica de profecias. Então, agora começaremos, de fato, este ritmo, né, basicamente centenário, pequenas variantes, né, das profecias analisadas. Começaríamos, então, essa análise a partir do momento em que muitas pessoas ingressam num curso de esforços espirituais consistentes, né, conscientes e consistentes, né, e voluntários. Vamos lembrar, então, nesse caso, que entre 80 e 81 ocorreram uma rara série tripla de conjunções Júpiter e Saturno, né, algo que só acontece a cada 200 anos aproximadamente. E isso aconteceu em Libra, né, abrindo assim um ciclo de conjunções cronocrátoras em signos de ar, que é o elemento da nova era. Neste ano, existe então a profecia de Alice Bailey, dizendo que o Cristo chegaria em torno de 80, juntamente com mais alguns mestres da hierarquia espiritual. Uma das formas de entender isso seria como o advento de um espírito crístico, né, uma espécie de paráclito, em termo bíblico, né, porque neste momento muita gente recebeu um chamamento interior, né, pelo menos no Brasil isso foi bem forte, né, dando início a verdadeiros movimentos de nova era, né, que também comparam a uma busca pelo Santo Graal. E simbolizo isso especialmente, né, pelo movimento Rumo ao Sol, a partir de uma congregação inédita de comunidades alternativas visando formar a grande comunidade de Aquários, naquilo que resultaria na reorganização da cidade de Alto Paraíso na virada da década de 80. A bandeira desse pessoal era inspirada nos ensinamentos da astróloga Emma de Macheville sobre a chegada da nova era. Inclusive, essa mestra, ela faleceu enquanto acontecia esse encontro, o que, para nós, simboliza uma espécie de consumação do seu legado espiritual. Aí vemos, então, algumas moças costurando, né, a bandeira do Rumo ao Sol, com simbolismo inspirado em Emma de Macheville. Próximo ciclo, 87, acontece a chamada convergência harmônica, já inspirada nos ciclos do calendário maia, né, preparando já a chegada da grande data, 2012. A partir dos estudos do famoso maianista José Arguelles, né, naquilo que significou também a primeira meditação planetária organizada,
Provavelmente também podemos incluir aqui a profecia de Helena Blavatsky sobre a chegada de um sucessor seu no último quarto do século XX, né? Quando se celebrou um século da publicação da sua revolucionária doutrina secreta, né? Trazida à luz no ano de 1888. Segundo Alice Bailey, esse seria realmente um momento maior de manifestação de energias divinas, permitindo pensar na convergência céu-terra. Faltou uma imagem aqui, mas tudo bem. Trigueirinho, outro importante místico brasileiro, define realmente o ano de 88 como o começo da nova era. Ademais, neste contexto, acontece a queda do Muro de Berlim, simbolizando histórica e muito concretamente, né, a ideia de convergências históricas. 92. Ocorre neste ano um novo movimento global, já muito bem organizado e ritualístico, né, no chamado Portal 1111, coordenado por Solara, numa data simbólica que também reúne a primeira conferência ambiental mundial, a Rio 92, representando também, nesse caso, esse é o primeiro portal, né, a se realizar depois do final da Guerra Fria. Então, chegamos, né, na transição do milênio, que é impactada pela profecia de Nostradamus, 99, e que as pessoas entenderam se tratar da chegada de um grande cometa que provocaria o fim do mundo. Muita gente esperou por isso e aparentemente nada aconteceu, ainda que num plano simbólico, coisas podem ter sim acontecido, né? Afinal, era uma virada de milênio. No ano 2000, temos a conjunção de Júpiter e Saturno em Touro, quebrando a hegemonia do elemento ar nesse ciclo de conjunções. Lembremos também que, ainda dentro desse ciclo, deste portal, aconteceu os ataques às Torres Gêmeas, que reconfiguraria a geopolítica mundial. Em 2005, temos um ano profético complexo, começando pela profecia doméstica de José Henrique de Souza, que é outro importante místico brasileiro, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, quem havia declarado que o novo Buda, Maitreya, iria chegar neste ano. Nessa mesma data também existe a profecia do grande rabino e cabalista Kaduri, né, sobre a revelação do nome do Messias, e para quem esse mensageiro já esteve, inclusive, encarnado no momento. Né. Contudo, esta revelação foi protelada, né, foi pedido que fosse protelada até a morte de Ariel Sharon, né, em 1914. Então, acontece, né, a grande data de 2012, né, todos conhecem, da profecia maia da chegada do sexto sol, e que eu relaciono, né, após estudos realizados, a ideia da raça raiz, da nova raça raiz. Né, que se fala na teosofia de sexta raça, e os maias falavam de sexto sol, que é uma importante mudança de ciclos antropológicos de 5.000 anos da humanidade. Entre outras celebrações, eu construí na data um portal de 6 cores na comunidade de uns amigos em Alto Paraíso, né, que foi erguido, então, por 36 pessoas durante os ritos comemorativos da passagem da data. Em 2019, temos outra profecia doméstica, atribuída ao grande médium brasileiro Chico Xavier, que recebeu o nome de data limite. Dizia-se, na ocasião, que se não houvesse uma guerra mundial nuclear até então, né, que os extraterrestres começariam a aparecer, né, para os habitantes da Terra. Aparecer assim, abertamente. Trata-se, na verdade, de uma profecia um pouco polêmica, por várias razões, porque envolve assuntos que não são muito habituais em Chico Xavier, né, e que também foi, na verdade, revelado por secretários seus mais tardiamente. Né. De todo modo, como eu gosto de entender as coisas também simbolicamente, né, para mim, eu também gosto de ver os mestres como se fossem espécies de extraterrestres, né, no sentido de serem, né, superterrestres. No ano 2020, dentro desse ciclo ainda, temos a conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário, trazendo, então, uma antecipação, né, das energias da nova era. Essa era que todos viveremos dentro de alguns poucos séculos mais, na sua plenitude. Que é também, enfim, a profecia vigente dos tempos atuais, né, que sabemos ser, todavia, bem peculiares. Né? E, volta e meia, temos notícia de alguém que teria profetizado essa pandemia, inclusive. Né? Mas, quem sabe, esse momento de provações, de incertezas, não esteja sendo bastante fértil para algumas pessoas repensarem também a sua espiritualidade e recalcular os seus projetos de vida. Né?
Então, esse break histórico assim, realmente deve ter um significado, né, nesse momento. Pois bem, passemos agora realmente então para o futuro. Na sequência, né, e já como essa profecia de previsão, né, temos a data de 2025, que foi levantada por mim mesmo, no caso, né, como um paralelo da data maia de 2012, né, porque a era solar hindu, de 5.000 anos, começou 12 anos depois do registro maia. Então, novamente, um reforço da virada do ciclo antropológico de 5.000 anos, das raças, né, agora sob a ótica do hinduísmo. O avatar aguardado é Kalki, né, semelhante em hierarquia a Krishna, que veio, então, 5.000 anos antes. Né, uma volta completa de um ciclo de 5.000 anos. Porque muitas dessas datas têm, na verdade, vínculos com a chegada de grandes mensageiros espirituais. Né? No caso, chama de Manu, né, os grandes mentores raciais, né? Como tem sido demonstrado em estudos mais aprofundados, publicados na grande mídia, inclusive, né, nos últimos anos, em torno de profecias de Nostradamus, de 2012 mesmo, mas que a mentalidade comum sempre preferiu abafar com o sensacionalismo. Mas vale dizer também que a data de 2025 está muito presente sempre nas profecias de Alice Bailey, como uma espécie de data limite, né, para a manifestação das hierarquias que vão reger a transição planetária na direção da nova era. A ponto dela mesma dizer, né, que toda a sua obra teria, sua vasta obra, né, profundíssima, teria um prazo de validade determinado por esses acontecimentos e também por essa data. Próxima data, que será a última que vamos abordar aqui, né? E a data de 2029, né, que também tem as suas complexidades. Começamos nós, né, chamando essa data mais exatamente 2030, né, de profecia da ciência, né, por causa de certas previsões sobre as ferramentas das crises climáticas, né, que poderiam ser desencadeadas a partir desse momento. Né? Então, é um assunto que eu acho que é importante termos sempre em mente. Né? A partir dessa data, se as coisas realmente acontecerem, todos estaremos, né, entrando de chofre no período das profecias, com suas previsões sobre o fogo, enfim, né? E certamente nós estamos cultivando o fogo de muitas formas no nosso planeta. Nesse momento, a humanidade será simplesmente forçada já a despertar, né? Porque o fogo poderá estar começando a varrer o planeta de uma forma avassaladora. Né? Mas, né, e sem querer descartar tudo isso, né, mas também complementa o anterior, né, nós incluímos aqui outra profecia bastante pontual, né, dos meios esotéricos e também tradicionais, sobre a saída dos povos agartinos dos interiores do planeta Terra, né, para orientar a humanidade para uma nova era. Tema que também já foi alvo de um vídeo do nosso canal. Essa profecia foi trazida pelo viajante Ferdinand Ossendowski, quando esteve na Mongólia, onde teria ouvido essa profecia do Bogdokan, que rege o budismo local. Demonstramos na data anterior, né, que muitas dessas profecias envolvem a chegada de emissários divinos, né? E queremos sugerir agora, nesta profecia, né, sobre a vinda de novos povos místicos, né, um paralelo com as questões raciais previstas em 2012 e 2025, e também com a profecia Hope do Povo do Arco-Íris, além das referências de Alice Bailey sobre o trabalho dos novos servidores do mundo, que assim põe muita ênfase também. Teríamos, enfim, ainda outras profecias, pelo menos para 2036, né, que também divulgamos na videosérie o Livro das Profecias, né, e também de teor francamente apoteótico, né, vamos dizer assim, né. Mas, como nossa proposta é basicamente envolvimento com esses processos todos, né, pensamos que isso já é suficiente para refletirmos, né, e trabalhar em cima disso. Né. Na verdade, deveria bastar apenas assim, a profecia atual, né, e a próxima para que possamos nos preparar para elas com o degrau da transição das eras. Né. Podemos, inclusive, ver o que nos espera a todos, né, que isso pode chegar a ser bastante instigante e mesmo preocupante. Né. O futuro sempre é um desafio. Né. Mas para poder enfrentá-lo, né, como toca, devemos nos preparar adequadamente com as chaves do presente, a fim de podermos subir com sucesso os degraus da evolução. Então, isso era tudo, né? Uau, Luís, maravilhoso! Obrigada! E mesmo a tempo, Luís, fantástico! Totalidade. O tempo certo? O que é que a gente pode dizer, Luís? Diz lá, Luís Gomes, o que é que podemos dizer depois de uma apresentação destas? Bem,
é avassaladora a informação que consegui debitar em 30 minutos. Eu tenho que ver isto em slow motion. Exatamente. Devagar, mas muito obrigado por esta apresentação e da maneira como expôs, porque além disso, sermos levados pelas imagens, quase como fosse um filme, animado, obviamente. Pá, muito obrigado por esta apresentação. Sinto-me avassalado com a informação que conseguiu repetir outra vez em pouco mais de 30 minutos, nem chegou quase, não foi 29 minutos. E muito obrigado por terem respeitado o tempo, que isto é muito importante aqui. Não, exato, não, falei com o Luís e ele fez um esforço enorme, não é? Porque ele sabe Cronometrado. Foi cronometrado. Foi mesmo, parecia quase virginiano, mas o Luís não é virgem, o Luís é sol, o Luís é sol, o Luís é leão. Eu minto porque eu não calculei, eu não projetei, né? Não sincronizei, foi acaso. Não foi nada, foi um grande esforço, eu sei muito bem. Muito obrigada. Eu não sei se estou contente ou se estou assustada com as profecias de agora, Luís Gomes, mas a grande profecia que nós sabemos é que vamos agora cortar esta parte e vamos conversar agora em privado, não é, Luís Gomes? Se querem saber mais, deviam ser membros da comunidade da astrolusofonia, não é, Luís Gomes, não achas? Por isso, despedimos-nos. Obrigada. E até para o próximo mês, e já sabe, pode sempre ser membro, basta enviar um e-mail para astrolusofonia@gmail.com, é fácil, é barato e dá milhões. Obrigada! Tchau, obrigado. Tchau, beijinhos a todos, obrigada, até para o próximo mês. Luís Salvi, agora nós vamos para a nossa tertúlia. Por favor, tire o ecrã para a gente voltar a ficar todos juntos, para eu ter acesso a tudo.